A vinda de Jesus, ou a primeira vinda de Jesus, por que primeira? Porque a Bíblia fala que ele vai voltar. Então a gente já profeticamente, já entendendo o que vai acontecer no futuro, pode falar a respeito de duas vindas de Jesus. A primeira vinda e a segunda vinda. Nesse vídeo eu quero falar mais sobre a primeira vinda. Analisar um pouquinho quando Jesus esteve aqui entre nós. A Bíblia fala que é o próprio Deus que se fez homem, se esvaziou da sua glória e veio em forma humana. É um mistério, a Bíblia não fala explicitamente a respeito da aparência do nosso Deus, mas ela fala que o nosso Deus é trino e uno, ele é 3 em 1. E ela fala também, através das próprias palavras de Jesus, que quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. Então a gente pode entender com a nossa mente santificada que a aparência do nosso Deus está expressa, conforme a Bíblia diz, na sua melhor expressão, na pessoa de Jesus, inclusive na aparência, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, por isso nós nos assemelhamos à imagem de Deus terrena. Lógico que a gente sabe que profeticamente vai existir um momento em que os corpos corruptíveis vão ser transformados, e isso já tem a ver com o entendimento da primeira vinda de Jesus. Primeiro, entender que o contexto dele todo é bíblico. Desde o começo, Adão e Eva, quando Eva pecou junto com Adão, Deus já falou: de ti virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Serpente aqui é o protagonista principal dessa nossa história humana, porque ele é o tentador, ele é que vem nos provar, ele é que vem criar esse incômodo, esse tubarão no tanque da nossa vida, que é para a gente poder viver, se aproximar de Deus e revelar através do nosso viver quem nós somos em Cristo. Esse é o propósito. Deus, ele quer transformar cada um à sua imagem e semelhança. Em primeiro lugar, fomos criados à sua imagem e semelhança, e ele agora quer que nós venhamos a nos transformar como homem interior. Então, desde do pecado original, já havia uma profecia a respeito da vinda de Jesus, ou da vinda do próprio Deus, na pessoa do Filho, para cumprir uma missão aqui na Terra. Então, a missão dele está dividida nessas duas vindas. A primeira, ele veio, a gente conhece a história, ele veio de Maria, uma virgem, ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo de Deus. A gente não sabe se é tanto o espermatozoide quanto o óvulo, a gente não tem essa informação científica, mas a gente sabe que ela era virgem, não foi concebida pelo espermatozoide, pelo menos do homem não foi. O próprio Espírito Santo gerou, talvez num óvulo da própria Maria, a gente não sabe, isso é mistério, mas Deus poderia ter feito uma inseminação artificial e colocado um óvulo também lá, né? Sem entrar nesse mérito, ele veio como uma criança, ele nasceu de Maria, cresceu, foi educado entre nós, né? Judeu, do povo judeu, seguiu os preceitos do povo judeu, sua família, né? José e Maria eram judeus. E o que acontece com Cristo? Quando ele completa, então, a idade de 30 anos, né, que ele é batizado por João Batista, que também tudo isso já profetizado, Isaías fala a respeito da vinda de Jesus, fala a respeito de João Batista. João Batista fala a respeito ali verbalmente, quando é narrado no Evangelho, quando Jesus é batizado, João Batista fala a respeito de Jesus, de quem ele é. Eles são primos, na verdade, não é? João Batista era filho de Isabel, que era prima de, aliás, ela é irmã de Maria, Isabel.
Então eles são primos, João Batista e Jesus são primos, né? Essa parte da história humana dele. Ele vem com 30 anos, é batizado por João Batista. É um momento sublime da história da humanidade, porque é um momento que a gente vê a manifestação do Deus Trino. Não sei se é a única vez, me parece que foi a única vez que apareceu Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo dos céus em forma de pomba, forma corpórea de pomba, o próprio Espírito Santo, e o Pai também participa daquele momento através de uma voz audível que todos ali puderam ouvir, dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo, em algumas versões bíblicas. Então, naquela manifestação da Trindade, Jesus recebe a capacitação. Ele era até aquele momento 100% homem, e agora ele recebe a capacitação do Espírito Santo, passa a viver dentro dele. Ele recebe o batismo do Espírito Santo, algo que depois de Pentecostes seria estendido para todos os cristãos, mas ele recebe naquele momento, ele se torna também 100% Deus, a partir daquele momento. E aí ele vem, e a Bíblia fala que ele é tentado, como todos nós ele foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou, porque ele tinha a capacitação plena de Deus no Espírito Santo, isso que ele depois transfere para nós após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse é um tema para um outro vídeo. Vamos em frente. Ele vem, traz luz ao pecado humano, incomoda tanto a humanidade que os líderes da época, os próprios judeus, os próprios líderes cristãos na época, que seriam cristãos, deveriam se tornar cristãos, porque deveriam receber Jesus como o Cristo, como o Messias, mas o rejeitam. E eles mesmos acabam salientando a realidade do pecado na vida do homem, quando naquele momento eles decidem pela crucificação de Jesus, pela morte de Jesus. Eles querem apagar a lâmpada que trouxe luz sobre a humanidade, porque estava muito incômodo. A presença da luz de Cristo estava muito incômoda. Isso tudo já era previsto, Deus já havia criado. Eu vou falar num outro vídeo a respeito do axioma supremo, que Deus já havia criado, que é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o que acontece naquele momento? Jesus é morto e o seu próprio sangue é derramado por amor de nós. E a Bíblia nos diz que o seu sacrifício na cruz, que foi de obediência até a morte de cruz, que ele foi como um cordeiro, né? Ou como uma ovelha, né? Diante dos seus algozes, foi até o momento da sua morte, né? Obediente até a morte e morte de cruz. Com isso, ele trouxe vida para cada um de nós, porque aquele axioma supremo de Deus é cumprido em Jesus. Nesse outro vídeo eu falo mais um pouquinho a respeito disso. Mas vamos em frente. Ele é morto, Deus Pai o ressuscita ao terceiro dia, a gente conhece a história, e ele vem então, novamente volta, na primeira vinda, dividida em dois momentos. Vem primeiro como criança, e depois ele volta já com o corpo de glória transformado, pisa novamente na terra, fica aqui por 40 dias, diz a Bíblia, se manifesta novamente aos seus discípulos, come com seus discípulos com o corpo de glória. A Bíblia dá a entender que ele não tem mais limitação física, o corpo, ele apareceu dentro de um ambiente trancado, onde estavam escondidos os apóstolos, os discípulos, e ele aparece para eles. Ele tem as marcas da cruz e do lado, porque ele mostra para também. Então esse corpo de glória dele, apesar de ser um corpo já incorruptível, mantém as marcas da cruz, tá? E eu creio que isso vai ser para a eternidade, para nunca ninguém esquecer e ser inconfundível quem Jesus é. Mas novamente na minha mente santificada é que eu penso a respeito disso. Então o que eu quero salientar? Que como na segunda vinda
vai existir 2 momentos em que Cristo vem na Terra. Na primeira vinda, que é essa histórica de 2000 anos atrás, Jesus também primeiro veio através do nascimento, através de Maria, de uma gestação comum, como todos nós, né? Embora tendo sido concebido pelo próprio Espírito Santo de Deus, e depois da morte e ressurreição, ele volta novamente, já com o corpo de glória, transformado, e se revela aos discípulos, até que, após os 40 dias, a Bíblia nos diz que ele é assunto aos céus, né? Ele sobe e desaparece entre as nuvens, e quem presenciou aquilo que era a igreja da época, a quem ele havia confidenciado as suas promessas, inclusive a volta no momento da ceia com os seus discípulos, na verdade os seus apóstolos, né? Eles eram mais do que discípulos, eles eram apóstolos de Jesus, né? Os 12 estavam ali presentes. A gente sabe a história de Judas, né? Que ele acabou se desviando, e depois Paulo vem ocupar esse lugar, ele é chamado o apóstolo dos gentios, mas Jesus revela ali na ceia a promessa que ele faz da sua volta. Ele diz que ia preparar lugar, fala a respeito do casamento galileu, todos ali entendem, também vou gravar um vídeo a respeito disso, e aí ele dá a promessa da sua volta. Jesus Cristo vai voltar, né? Então a Bíblia, como profetizou a respeito da primeira vinda, também profetizou a respeito da segunda vinda, e é isso que nós aguardamos, a segunda vinda de Cristo, né? Dizem que está muito próxima, né? Então é isso que eu queria passar nesse vídeo, para vocês refletirem a respeito de quem é esse Jesus, né? Esse que veio há quase 2000 anos atrás e que vai voltar e vem para buscar a sua igreja. Vou gravar um vídeo a respeito também da segunda vinda ou da volta de Jesus. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.